você está tentando modificar um hábito e provavelmente não está conseguindo. Então você deve se perguntar o seguinte: será que é tão fácil assim? Se fosse tão fácil assim, será que você não conseguiria implementar um hábito saudável ou minimizar o impacto dos teus hábitos que não são saudáveis? Se fosse tão fácil assim, como as pessoas falam por aí, identificar os nossos gatilhos e modificar os nossos hábitos, será que a gente não faria isso? Então a minha hipótese é de que essas coisas são um pouco mais complexas. Então eu vou trabalhar aqui com esse modelo de 4 fatores, né? Além do gatilho, do comportamento e da recompensa, a gente trabalha com os processos afetivos e cognitivos. Olá, eu sou o Jean, sou psicólogo e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre hábitos. Você já parou para pensar que o pessoal sempre fala que é muito fácil mudar um hábito, que é só você substituir o gatilho, né? E você vai conseguir substituir a rotina, ou seja, substituir, encontrar aquilo que te faz engatilhar o comportamento, vai fazer com que você consiga modificar os teus hábitos. Provavelmente você já ouviu falar nisso, né? Esse é o conhecimento que foi popularizado pelo livro do Charles Duhigg, que é o livro Poder do Hábito, um livro muito conhecido e que popularizou bastante esse conhecimento acerca do hábito. Só que o que acontece? Esse livro, ele fala sobre uma tríade do hábito, né? Que é o gatilho, o comportamento e a recompensa. E dentro da psicologia, dentro das neurociências, a gente não trabalha com esse modelo trino, né, do hábito. A gente trabalha com um modelo que leva em conta os processos mentais. Então, o que são os processos mentais? São os processos afetivos e cognitivos, né? Então, esse modelo do Charles Duhigg, esse modelo do livro Poder do Hábito, e o modelo que é muito famoso e muito comentado por aí, inclusive na internet, aqui no YouTube, é um modelo que deixa de levar em conta o principal aspecto, na verdade, na formação de um hábito, que são os processos afetivos e cognitivos. Então eu diria, você está tentando modificar um hábito e provavelmente não está conseguindo. Então você deve se perguntar o seguinte: será que é tão fácil assim? Se fosse tão fácil assim, será que você não conseguiria, né, implementar um hábito saudável ou minimizar o impacto dos teus hábitos que não são saudáveis? Será que se fosse tão fácil assim, como as pessoas falam por aí, identificar os nossos gatilhos e modificar os nossos hábitos, será que a gente não faria isso? Será que a gente é tão ruim com a gente mesmo que a gente não faria isso? Então a minha hipótese é de que essas coisas são um pouco mais complexas. Então eu vou trabalhar aqui com esse modelo de 4 fatores, né? Além do gatilho, do comportamento e da recompensa, a gente trabalha com os processos afetivos e cognitivos. Então o que são esses processos afetivos e cognitivos, né? Muita gente chama isso de craving, né? Muita gente chama isso de fissura. Alguns pesquisadores aqui no Brasil, por exemplo, chamam de necejo, que é uma junção de desejo com necessidade. Mas em todas as correntes se está falando da mesma coisa, que é o quê? Do componente afetivo, emocional, né, e cognitivo, que são aqueles pensamentos, emoções, sentimentos, ideias, coisas que passam pela cabeça da pessoa depois do gatilho. Então, se no modelo trino, né, a gente tem gatilho, depois rotina ou comportamento e depois uma recompensa que reforça esse comportamento, no modelo de 4 fatores a gente tem, depois do gatilho, toda essa parte mental, afetiva e cognitiva. Então eu diria, se você quer mudar os teus hábitos, né, se você quer mudar os teus hábitos para adquirir hábitos mais saudáveis e diminuir o impacto dos hábitos nocivos, ou extinguir os teus hábitos nocivos, você vai precisar levar em conta esse grande fator mental, que é o fator que não é levado em conta no modelo puramente comportamental, que é esse modelo de gatilho, rotina e recompensa. Então a principal coisa que está envolvida é esse 4º fator que foi deixado fora, né, desse livro, que é o livro Poder do Hábito. Então nas neurociências e na psicologia a gente estuda esse processo. Quando você vai pensar em mudança de hábitos, você tem que pensar de onde vêm os hábitos, né? Os hábitos, eles são
esquemas inconscientes, né? Esquemas muitas vezes simples ou complexos de comportamentos inconscientes, né? Que têm a função de fazer com que o teu cérebro economize energia, né? Com que o teu cérebro trabalhe com sistemas automáticos, né? De processamento de informação, de redução de incertezas. Então o teu cérebro ele quer economizar energia e ele quer fazer com que as coisas sejam o mais automáticas possíveis. Então daí surgem os hábitos, né? Só que os teus hábitos, eles surgem da onde? E se você parar para pensar e for estudar a fundo psicologia da personalidade, né? Psicologia cognitiva, psicologia comportamental, você vai ver que quando você estuda os processos afetivos e emocionais, você entende que a nossa personalidade, a nossa história de vida, imagine aí uma mandala, né? Vários círculos. E você tem no primeiro círculo, né, a personalidade e a história de vida. Esse primeiro círculo, né, vamos chamar do círculo das camadas do eu. Esse primeiro círculo gera um segundo círculo que é a tua autoimagem ou a tua identidade. A tua identidade e a tua autoimagem, elas geram um outro círculo um pouco maior. Então vamos pensar em 4 círculos, né? Primeiro círculo, personalidade e história de vida. Isso gera a tua identidade, a tua autoimagem, aquilo que você olha para dentro de você e você reconhece como sendo você. A gente tem um termo na psicologia que chama self, para designar a nossa autoimagem. Então, assim como você tem uma imagem de uma pessoa, né, você tem uma imagem do teu pai, da tua mãe, de alguém que você conhece, você também cria uma imagem, uma identidade mental, né, uma autoimagem de você. Então essa autoimagem ela é responsável por criar as crenças centrais. As crenças centrais são as coisas que você acha que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então isso passa para cima ainda e gera os teus comportamentos, os teus afetos, as tuas cognições. Cognições são pensamentos, né? Afetos são emoções e sentimentos. E comportamentos é aquilo que você faz de fato. Esses comportamentos, crenças e cognições e afetos, eles são gerados pela identidade, né? Através de um processo de criação de crenças. Então, muita gente quando vai tentar mudar os hábitos, vai tentar mudar o comportamento, que, digamos assim, seria, se a gente fosse pegar aqui uma imagem para descrever, né? Seria aqui no lado de fora, né? O comportamento seria uma das camadas mais externas, né? Dessas camadas do eu. Então seria como se você fosse atacar o problema aqui de fora, né? Então, o que eu diria para você se você está tentando modificar alguns hábitos? Que você ataque o quanto mais dentro dessa esfera, melhor, né? Quanto mais você atacar dentro dessas camadas, ou seja, quanto mais você focar naquilo que é mais basal, mais nuclear, e que seria o quê? A personalidade, por exemplo, né? A personalidade seria a coisa que é mais eficaz de você mudar para mudar toda a estrutura do teu ser. Então, uma pessoa que tem a personalidade, por exemplo, de não procrastinar, como traço de personalidade, é uma pessoa que dificilmente vai ter o hábito de adiar as coisas, por exemplo. Então você pode fazer a tua mudança de 2 formas. A primeira é você tentando uma mudança pontual, né, que seria, usando uma metáfora, como se você ficasse carregando tijolos, né? Você quer ser um carregador de tijolos. Agora você pode tentar, por exemplo, mudar a tua identidade, mudar a tua personalidade. E aí, na mesma metáfora, seria, por exemplo, você querer construir um castelo. O que você acha mais atrativo e mais interessante em termos motivacionais? Construir um castelo ou carregar tijolos, né? Então a tua motivação é muito mais fácil de ser ativada e aí vai vir muita persistência. Se vier motivação, vai vir muito mais persistência e disciplina por consequência, né? Porque toda disciplina envolve um processo motivacional antes da disciplina ser instalada. Então se você se motivar, se você pensar em querer mudar a tua identidade, a tua estrutura mais rígida ali, né? Existe uma estrutura que eu chamo de núcleo rígido do eu lá dentro do meu curso, que são os valores, a personalidade e a mentalidade, né? Que são os hábitos mentais, as crenças e a tua autoimagem, a tua identidade. Então, em vez de você ficar querendo mudar comportamentos,
como se fosse querendo carregar tijolos, né, você deva talvez focar em uma coisa mais central. E claro, vai ser um pouco mais difícil de você fazer essa mudança, mas uma vez que você faz uma mudança de identidade, fica mais fácil essa identidade irradiar crenças, comportamentos e cognições para fora dessa esfera. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ser saudável, ela não fuma, ela faz exercícios, ela faz uma série de outros hábitos acontecerem na vida dela, por conta da autoimagem dela ser uma autoimagem de uma pessoa saudável. Eu implementei alguns hábitos na minha vida, por exemplo, todo dia eu leio e escrevo. E como que eu implementei esses hábitos? Foi tentando me forçar a carregar tijolos, foi tentando me forçar a ler. Bom, vou ler 10 páginas por dia, vou ler 5 páginas por dia, vou escrever 1000 palavras por dia. Não, foi simplesmente tentando instalar uma nova identidade de uma pessoa que constrói conhecimentos, que sempre constrói novas ideias. Então, essa identidade, ela irradiou para mim todos esses comportamentos e tornou muito mais fácil com que eu adquirisse, por exemplo, o hábito de escrever todo dia, ou fortalecesse o meu hábito de ler todo dia, ou, né, se a gente for pegar um outro exemplo de uma pessoa que está querendo ter um corpo saudável, se a pessoa focar, por exemplo, nos 2 quilos que ela quer emagrecer, talvez seja muito mais difícil, motivar, né, perseverar, talvez seja muito menos eficaz do que se ela focar numa mudança de identidade, de autoimagem, né? E aí a gente precisa saber como fazer essa mudança de identidade, saber como fazer essa mudança de personalidade. E aí eu te dou algumas dicas, né? Você pode, por exemplo, escrever o que você quer modificar em você em termos de autoimagem. Escrevendo quais comportamentos você não quer mais atuar e escrevendo qual que vai ser a tua nova autoimagem, qual que vai ser o teu novo ser, né? Você quer ser uma pessoa que, e aí você preenche o que vai ser essa nova identidade sua. E aí você foca energia nisso, né? Em passar algumas semanas escrevendo quais comportamentos habituais você tem, né? Quais pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos você tem de fato já no mundo, né? E aí você faz um inventário disso para você conseguir enxergar se você está indo mais para o lado dessa autoimagem que você está querendo cultivar e criar, ou se você está se afastando dessa autoimagem. A partir disso, a partir da criação desse mapa, que é essa nova autoimagem, vai ficar muito mais fácil das decisões, né, sobre aquele momento ali onde você está em frente ao gatilho e surgem aquelas emoções, aqueles processos cognitivos, afetivos e emocionais. Você vai ter muito mais ferramentas para você conseguir decidir no caminho daquilo que te leva mais perto dessa nova autoimagem. E se você quiser fazer isso num processo estruturado, num processo de guia, de passo a passo, eu tenho meu curso Antinatural, onde a gente foca nisso. Em primeiro mudar a identidade da pessoa para depois fazer com que ela consiga botar os planos dela em prática e mudar os hábitos dela com um programa estruturado, né, baseado na ciência, baseado na psicologia, nas neurociências. Então, se você gosta desses assuntos e quer fazer uma mudança na tua vida de acordo com um passo a passo, né, de acordo com os conhecimentos científicos e testados, clica aqui na descrição que você vai para a nossa página, lá você pode ver quais são os conteúdos do nosso curso, como que é o formato, e você vai ser muito bem-vindo lá para você fazer a tua mudança lá dentro do curso através de estratégias práticas. Mas enfim, te desejo boa sorte nessa mudança e lembre-se, né, que quando você foca na mudança de personalidade ou na mudança de identidade, o esforço talvez vale mais a pena e talvez você se motive um pouco mais e talvez seja muito mais fácil de você mudar por consequência, né, os hábitos nocivos e por consequência, por tabela, você conseguir hábitos saudáveis. Quando você foca na identidade, você ganha os hábitos. Quando você foca nos hábitos, você não necessariamente ganha uma nova identidade. E o interessante para você é que você cria uma nova identidade, cria um novo eu, né? Crie uma nova autoimagem que seja mais positiva
e que te leve mais para perto da vida que você quer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de psicologia, de neurociências, de autoconhecimento, eu te convido a se inscrever no nosso canal, te convido a clicar aqui nas notificações para que você seja avisado sempre que um novo vídeo for postado, e aí o algoritmo vai te mostrar esses novos conteúdos. Pode ser que você não faça isso e não seja avisado de um vídeo que poderia, por exemplo, modificar alguma crença, alguma coisa em você, e poderia te dar um resultado muito interessante, poderia modificar a tua vida de alguma forma. Então, ajude nós também aqui a fazer esse conteúdo, se inscrevendo, compartilhando esse material com as pessoas que você gosta e que você se importa, e a gente se vê num próximo conteúdo. Assista também os nossos outros vídeos sobre esse tema, sobre os hábitos.